Salve, salve os eletrônicos 4.0 do canal. Meu nome é Denver Gonzalez. E na aula de hoje nós vamos abordar o comportamento dos elétrons no material de cobre. Como por exemplo, esse cabo flexível, muito utilizado em instalações elétricas, como nas residências, comércio e indústrias. Os átomos de cobre contidos nele são os grandes facilitadores para estabelecer uma corrente elétrica. Então, o que acontece se eu aplicar uma tensão em um fio de cobre como este? Vamos entender o movimento dos elétrons no fio de cobre. Vem comigo! Antes de eu falar do movimento dos elétrons no cobre, primeiro vamos entender como é a estrutura do átomo de cobre. Para facilitar a nossa compreensão da estrutura do átomo de cobre, eu fiz uma ilustração representativa em tamanho grande. O átomo de cobre possui em seu núcleo prótons e nêutrons, sendo que são 34 nêutrons, 29 prótons, e ainda possui 29 elétrons distribuídos em 4 camadas da eletrosfera. É importante destacar que a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Dessa forma, dizemos que o átomo de cobre está equilibrado eletricamente. A primeira camada, que está mais próxima do núcleo, possui 2 elétrons. A segunda camada possui 8 elétrons. Já a terceira camada concentra a maior quantidade de elétrons, nada mais nada menos do que 18. E a última camada, a mais distante do núcleo, possui apenas um elétron, que chamamos de elétron livre. Este é o elétron que está fracamente ligado ao núcleo e ele pode se deslocar de um átomo para outro átomo. Se você não assistiu à última aula sobre o que é elétron, sugiro que você assista clicando no link aqui na descrição. Lá você vai encontrar maiores detalhes sobre o que é o elétron. Agora que você já entendeu como é a distribuição eletrônica no átomo de cobre, vamos analisar o movimento dos elétrons neste cabo de cobre. Os elétrons livres contidos nos átomos de cobre deste cabo, neste momento, estão se movimentando, mesmo sem eu aplicar qualquer tipo de tensão, ou mesmo ligar na tomada de casa, ou até mesmo ligar em qualquer bateria. Os elétrons simplesmente estão em movimento pela temperatura ambiente. Neste caso, a própria agitação térmica é transmitida aos elétrons, fazendo com que eles se movam em diferentes velocidades e sentido. Mesmo sem eu aplicar uma tensão, os elétrons não ficam parados nos átomos de cobre deste cabo, mas também não são capazes de conduzir de um ponto ao outro. Vamos entender melhor aqui. Ao longo do comprimento de qualquer fio, vamos tomar essa ilustração do átomo de cobre com o seu elétron livre como exemplo. Mesmo na ausência de uma tensão, os elétrons livres tendem a flutuarem em direções aleatórias para a órbita de outro átomo. E assim vai ocorrendo em toda a estrutura do átomo de cobre. Nesse processo, você percebeu que o átomo ganhou ou perdeu elétrons. Quando isso acontece, temos um íon. O íon é classificado em ânion e cátion, sendo que o ânion é o átomo que ganhou o elétron. Quando o átomo ganha elétron, podemos afirmar que ele está carregado negativamente. Então, temos um ânion, que vai se chamar íon negativo. Agora vamos falar do cátion. O cátion é quando o átomo perde o elétron. Então, se ele perdeu um elétron,
podemos afirmar que esse átomo está carregado positivamente. Então, neste caso, teremos um íon positivo. Agora, o que acontece com os elétrons desse condutor se eu aplicar uma tensão? Eu tenho aqui um bocal de lâmpada conectado nesses dois condutores e tenho essa lâmpada. A lâmpada acendeu, ou seja, simplesmente temos corrente elétrica circulando pelo condutor, sendo que os elétrons eles acabam circulando de uma maneira mais rápida e ordenada. Então ele está ordenado e mais rápido, entrega a energia para a lâmpada e sai por esse outro cabo. Essa é a nossa corrente elétrica. Agora que você já sabe como funciona o movimento dos elétrons no condutor de cobre, eu convido você para assistir à próxima aula, onde nós vamos falar sobre tensão, corrente e resistência. Se você gostou desse vídeo, peço que dê um like e não deixe de se inscrever nesse canal. Até lá!